de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. No refrão de hoje, eu tenho a honra de conversar com o cantor, compositor Renato Teixeira. Renato, muito obrigada por ter recebido a gente, ter aceito o nosso convite aqui do refrão. É bom conversar, principalmente no refrão, né? São muitos refrões, né? Mais de 50 anos de carreira, né? Qual é o balanço que você faz? Na minha história musical, assim, a síntese é de repente eu querer modernizar a música caipira, trazer a música caipira para um momento mais contemporâneo, essas coisas. E a música da cultura caipira, né? E a minha batalha sempre foi essa, sempre foi levantar mostrar que o interior de São Paulo, principalmente, né, tem uma cultura rica, a gente tem um lado muito popular, que são as duplas caipiras, mas a gente também tem coisas super importantes. Na literatura você tem Monteiro Lobato, você tem Guimarães Rosa, nas artes plásticas você tem Tarsila do Amaral. É uma cultura muito forte, a cultura caipira, né? E não podia ser diferente, porque o que constrói uma região, o que constrói um estado, o que constrói uma sociedade, é a cultura. Dentro da música, é que quando você vai naquelas duplas caipiras, que as pessoas têm um certo preconceito contra aquilo, mas quando você entra de cabeça sem maiores questionamentos, você acaba descobrindo um universo maravilhoso de poesias lindas, de situações emocionais muito ricas. De histórias. De histórias, pois é. Eu penso assim, eu fui criado lá em Taubaté, né? Apesar de sermos santistas, né? Não tinha celular. Telefone, você tinha que ligar para telefonista, para pedir para fazer uma ligação. Só nos restava ir para a esquina conversar, entendeu? Então era uma contação de história que não tinha fim, né? Então eu acho que a minha geração tem essa característica. A gente passou para a nossa juventude toda contando história um para o outro, né? E eu, quando me dediquei à minha carreira, quando fui tocar minhas músicas, eu continuei contando histórias, porque é uma característica dessa cultura, né? Nós somos muito contadores de história, né? E a tua música veio de berço, porque você teve uma família de músicos e agora tem seus filhos aí dando continuidade. Música está no DNA, né? Eu acredito que sim, viu? Porque são mais de 80 músicos na família. Uau! Uma vez eu fiz uma conta, é um absurdo. São 5 gerações de músicos, né? Eu sou a 4ª geração de músicos. Todo mundo, eu fui o único de todos eles, embora alguns tinham boas condições de se partirem para se profissionalizar, ou ter uma profissão musical, mas o tempo era outro, era mais difícil. Eu fui o primeiro da família assim, a encarar uma carreira, sabe, a encarar, sabe, a ter esse sonho, né? E eu, quando eu toco, quando eu vou para o palco, eu sei que eu estou representando todo esse povo aí. Era um povo que tocava, fazia serestas. Eu cresci no meio de violões, eles tinham banda de música, folias de reis. Aí eu vou cair de novo na música, no hino imortalizado pela Elis, Romaria, que te transformou num músico que você passou a ser conhecido, passou a ter visibilidade. Você imaginava, algumas vezes você parou para imaginar aonde isso ia chegar? Nunca, nunca. É impossível você imaginar uma coisa dessa. Impossível até você... Eu lembro que eu estava muito... Eu sempre gostei muito de coisas mais elaboradas, assim, né? Então eu gostava de uma coisa mais acadêmica, né? Então eu estava querendo mexer com a música e jamais na minha vida eu podia imaginar que essa música fosse se transformar numa coisa tão popular, numa canção tão popular. Agora,
passar do tempo, agora que ela é realmente popular, você começa a analisar o porquê, né? Porque no Brasil tem uma coisa que, logicamente, tudo isso é muito intuitivo, não é uma coisa racional que eu tenha feito, mas você acaba descobrindo ao longo da história que o Brasil, como ele começa a se reconhecer como nação em torno ao culto à Nossa Senhora da Aparecida 300 anos atrás, quando ela foi descoberta. Até então a gente tinha aquela mentalidade de sermos uma extensão de Portugal. Então, quando começou o culto à Nossa Senhora da Aparecida, a gente começou a ter a noção de que a gente era um povo, a gente não era mais Portugal, entendeu? E então ela tem esse papel dentro da história do Brasil. Então, quando você mexe com esse símbolo, como eu mexi, né, embora o meu ponto de vista seja o do Romero, não seja o do padre, né? Sim, você sempre fala isso. A minha visão do Romero, a minha música é para o Romero, né? Sim. Então, essa paixão do brasileiro por ela é tão forte que eu acho que foi isso aí que fez a música se transformar nisso que ela acabou se E a transformando. paixão também encontrou Elis Regina. Aí começa a acontecer os milagres, né? A Elis foi um milagre que aconteceu na minha vida, não pela projeção que ela me deu, que isso realmente é muito importante, mas uma coisa maior que ela me deu foi ter me proporcionado, na minha profissão como compositor, como músico, ter cantado uma música minha daquele jeito que ela cantou. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. A Elis é uma das maiores cantoras da história, né? Não existe mais nenhuma. Eu acho que no mundo todo a gente pode botar a Elis entre as grandes cantoras. Ela realmente tinha uma sensibilidade para cantar muito grande. Então isso é bonito, quando você pega, sabe, deve ser assim para um escritor, quando ele escreve um livro, ele pega o livro está muito bem impresso, aquelas coisas, sabe, o acabamento que ela deu foi muito bonito. Ela completou a criação da música. E você costuma falar que Romaria é sua asa branca. Isso foi outra coisa, foi a história do Luiz Gonzaga, do seu Luiz. Eu abrindo o show para ele, e a música estava estourada, ela não tinha se consagrado ainda. Aí eu lembro que era em cima de um trio elétrico. Eu encerrei cantando Romaria, né, para ele entrar. A hora que eu estou saindo ali no backstage, eu cruzei com ele estava para subir, daí ele virou para mim e falou assim: "Pois é, seu Teixeira, cantou sua asa branca." Quando ele falou isso, para mim, o seu Luiz era uma pessoa era um mito na minha vida, assim, uma coisa, para mim, assim, um dos maiores melodistas da história da música. Ele é um gênio, era uma coisa absurda. Quando ele falou isso para mim, eu achei que ele estava tirando sarro da minha cara, entendeu? Falei: "Que é isso, seu Luiz? O senhor está brincando comigo? Como é que o senhor fala uma coisa dessa?" Ele estava sorrindo, ele fechou a cara. Eu falei: "Eu não estou brincando com você, eu estou te falando uma coisa séria. Isso é uma sorte que você deu, porque não é qualquer um que... Isso é uma coisa que acontece na vida da gente, entendeu? E ele falou assim, você deve todo dia, quando você acordar, você deve rezar e agradecer a Deus por ter conseguido, por ele ter dado esse presente para você." Mas a música só estava fazendo sucesso, ele estava falando como se ela já fosse uma coisa... Eu falei: "Mas, seu Luiz, mas o senhor acha mesmo?" Ele falou: "Espera 30, 40 anos para você ver o que eu estou te falando." Né? Ele tinha essa vivência, ele já tinha construído uma canção emblemática, né? E o seu Luiz, ela encerra falando assim: "Outra coisa, toda vez que você for cantar a sua música, cante como se fosse a primeira vez." Então hoje, quando eu for cantar aqui Asa Branca, eu vou lembrar do seu Luiz. Então o seu Luiz me carimbou. Eu vou pedir um tempinho, a gente vai continuar no nosso papo, vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta com mais história, tá certo? E o refrão faz a primeira parada e a gente volta já. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei.
conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. O Refrão está de volta e eu converso hoje com uma personalidade da música, uma figura ilustre, o cantor, compositor, que nos deu a honra de nos receber, Renato Teixeira. Renato, você também é um campeão em fazer trilha de novela, jingles, o que eu acho sensacional, são aqueles jingles de publicidade que a gente ainda fica na memória por muito e muito tempo. Eu queria que você me contasse como é que foi essa sua experiência e de onde sai essa inspiração para tanta coisa bonita, tanta trilha, tanta coisa que dá certo. Da época, no começo que eu cheguei em São Paulo, começo dos anos 70, havia uma situação de repressão, de censura, uma coisa bastante incomodativa. E eu tive esses primeiros tempos como envolvido com o pessoal da MPB. Então participei daqueles festivais da Record. A minha primeira vez que eu fui para o estúdio para cantar, eu cantei com a Gal. No festival ela cantou com o Silvio César, a minha música, que o Silvio é um dos grandes cantores da história da música brasileira. Então teve esse momento. Aí com essa coisa da repressão, todo mundo meio que sumiu, a música fui para a publicidade. Então eu me considero hoje um cara, a minha origem não é a MPB, a minha origem é a publicidade. Eu venho da publicidade. Foram muitos anos na publicidade, foi um aprendizado sem fim, uma quantidade imensa de trabalhos. Mas eu fiz um pacto comigo mesmo, porque a minha missão era a música. Quando eu vim, eu queria ser músico, não queria ser publicitário, eu queria ser músico. A publicidade me encantou muito, eu me apaixonei. E você lembra de um jingle? Só para quê? Lembro, tem um monte, tem ortopé, tão bonitinho. Foram 2.000 jingles por aí. Drops Kids hortelã, é tão refrescante. Depois esse aqui, roda, roda, roda baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão, pegue a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa. Eu pude participar desse momento, eu sempre fui assim muito... Eu sempre gostei de fazer as coisas com paixão, principalmente música. Eu tinha isso na cabeça, que eu queria ser compositor de música, né? Mesmo porque a publicidade é uma coisa que varia muito, ela tem muitas situações, de que ela tem muitos altos e baixos, enfim, é um outro assunto. Então, o que eu fazia? Para cada jingle que eu fazia, eu ia para casa fazer 3 músicas. Meio que me obriguei. Então, foram anos fazendo muita música, trabalhando com música para valer. E o que é melhor, tendo acesso a algumas informações na publicidade, que a maioria das pessoas não tinha. E, aliás, você não para, né? Parceria é o que não te falta. Uma delas, que é uma parceria incrível e com uma química incrível, é com Almir Sater. Queria que você falasse dessa amizade e também do Grammy, que vocês acabaram ganhando, o Grammy Latino, por conta de um trabalho que finalmente vocês fizeram juntos. Nós somos parceiros há muitos anos. O irmão do Almir casou com a minha filha, então virou uma coisa de família, enfim. Tem 2 menininhas Teixeira Sater na família, inclusive virou uma... Mas eu costumo brincar que eu gosto de fazer parcerias com o Almir, né, que é meu parceiro. Fizemos 2 discos, Ara e Mais Ara, os 2 ganharam o Grammy, como o melhor disco. E eu me envolvo muito, quando eu trabalhei com o Boldrin, por exemplo, eu estava me sentindo o Boldrin, entendeu? Sabe? Então, eu gostava, fico meio cantando que nem o Boldrin. Assim, aliás, sabe? tem uma música de vocês que meio que se confunde, né? Por causa da trilha do Som Brasil, era uma trilha do Boldrin, de autoria dele, e depois você fez a trilha. Fez a outra. E hoje a gente canta, ele canta a minha, eu canto a dele, entendeu? Então foi amanhecer, eu peguei a viola. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar.
E ele é que a viola fala alto no meu peito, que é um clássico da música, né? Sim. Eu com o Sérgio, no meu show com o Sérgio, a gente canta essa música nos momentos mais bonitos da música. E o Bodrinho, de vez em quando, ataca, ele conheceu, eu peguei a viola, e as pessoas confundem, enfim. O Som Brasil ficou com essas duas marcas. Duas grandes aberturas, né? Então, essas parcerias que eu faço, entendeu, são muito interessantes, porque a gente acaba ficando... Pô, o Almir é meu irmão, entendeu? Eu e o Almir somos pessoas assim que, puta, a gente tem uma... A gente nunca... Nós não somos parceiros, nós somos amigos, entendeu? E por sermos amigos, a gente de vez em quando faz umas músicas. Mas as músicas que vocês fazem, como é que se explica tanto sucesso, tanta verdade, tanto sentimento nelas? Como é que se explica isso? Porque realmente a parceria de vocês rende frutos que são eternos, né? São músicas incríveis. Tocando em frente, né? Tocando em frente, o violeiro toca, é muito bonito. Eu gosto também muito do trabalho. E tem um caráter. O trabalho com o Almir, por exemplo, é diferente de todos os outros, né? Cada um tem suas características. O Almir, por ser um caboclo, por ser um cara do Pantanal, o Almir é um caboclo mesmo, ele é um cara muito sofisticado. O Almir é sofisticadíssimo. O Almir ele é chefe de cozinha, ele cozinha bem. O Almir é um cara culto, mas ele tem um instinto caboclo, entendeu? Que é muito bonito, que faz ele tocar viola. E a viola do Almir não é uma viola exibicionista, é uma viola serena, bonita, definitiva. Quando ele toca, eu falo, pô, o que é isso, né? Ele dá duas... eu falo assim, é uma coisa muito parecida com o Tom Jobim, entendeu? Sabe? Poucas notas e coisas muito bem colocadas. Ele é um excelente instrumentista, né, Renato? Muito bom. E tem outra coisa, ele também, ele tem uma coisa que ele gosta que as palavras fluindo as palavras. Entendeu? Ele não gosta de palavras difíceis de cantar. Das palavras estão ando devagar, porque já tive impressão, né? Não dói a boca para cantar, entendeu? Então ele cuida muito disso, e eu fico escrevendo. Então eu vou fazendo, aí ele falou, não, essa palavra aqui vamos tirar, não sei o quê. Então, sabe, isso vai dando uma personalidade para a música, e o jeito dele tocar, o jeito dele pedir as coisas, sabe, o jeito dele apresentar a canção para a gente trocando ideias, é um jeito muito caboclo, muito sereno. Então é por isso. Então eu vejo que isso aí tem uma certa filosofia nisso, entendeu? Eu vou te pedir mais um tempinho, porque a gente tem que fazer um intervalo. Tá. Vamos falar um pouco mais de Tocando em Frente, o show com o Sérgio e também com o Almir Sater no próximo bloco, tá? Última parada do refrão, do próximo bloco, a gente continua conversando com o Renato Teixeira. Até já! Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. E a gente está de volta com o refrão. Hoje o convidado é o cantor-compositor Renato Teixeira. Renato, eu queria que você falasse sobre o show Tocando em Frente, que você reuniu aí então, você, Sérgio Reis, Almir Sater. Como é que foi esse show? Bom, o Sérgio é um cara assim, amigo nosso, meu e do Almir há muitos anos. O Sérgio é um parceirão, entendeu? E a gente, de vez em quando a gente fazia um show juntos, mas assim, eu cantava, o Sérgio cantava, o Almir cantava. Daí a gente resolveu juntar tudo, nós três E fizemos um show realmente muito bonito, porque eu e o Almir, a gente costuma dizer que o Sérgio é o nosso intérprete, entendeu? A gente sabe, o primeiro cara é o Sérgio, né? que a gente mostra.
Aí tem umas certas diferenças artísticas. O Sérgio tem uma levada mais rítmica, assim, sabe? Ele é mais assim, e o Almir é mais assim, entendeu? A viola. Então, a gente conseguiu criar um ambiente musical muito interessante que durou o tempo que tinha que durar, né? Daí nós fomos... Aí eu fui fazer isso com o Almir, eu estou fazendo... Mas, de uma certa forma, a gente nunca se desvencilha um do outro, entendeu? Somos vizinhos, né? Vocês moram na Serra da Cantareira. A gente se frequenta, um vai na casa do outro. Com o Oswaldo, vocês trocam, né? No show de vocês, um canta a música do outro e aí vira uma simbiose. Como é que é isso? O Oswaldo é assim, é mais de 40 anos de amizade, eu com o Oswaldo. Eu conheci o Oswaldo, ele tinha 17 anos, entendeu? E lá no festival no Rio. E a gente sempre se cruzando com muita simpatia pelo trabalho do Oswaldo. Eu sei que ele também gostava muito do meu trabalho. A gente sempre se cruzando, a gente trabalha na mesma empresa, mesmo empresário, há muitos anos, né? E a gente sempre se cruzando. E falando, uma hora vai ter que rolar, né? Sabe? A gente sabia que essa hora tinha que rolar. É de sonho e de pó o destino de um só. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. A gente escolheu esse momento porque nesse momento é bem oportuno, porque nós estamos vivendo uma crise existencial, social muito grave, entendeu? As pessoas estão se batendo, tem uma tensão no ar, por causa dessa transfusão do analógico para o digital. Então, isso cria tensões, né? E falando nisso, hoje as plataformas de streaming, ou mesmo meio YouTube, redes sociais, isso ajuda o músico de hoje? Não é que ajude, isso mudou a história da gente. Isso é um outro tempo, um outro momento, acabou. Sabe, a independência, sabe o grito de independência? Isso é uma independência. Isso foi a melhor coisa. Isso é aquela prova que eu digo que a música, ninguém consegue dominar a música, sabe, de uma forma meio canalha, meio oportunista, entendeu? A música, ela sabe as gravadoras sempre foram muito exploradoras, entendeu? Muito manipuladoras, essas coisas. Ficava com a maior parte do bolo, com a fatia do dinheiro, entendeu? Então, a música não gosta que faça isso com seus artistas, entendeu? Então, isso aí nos liberta. Dentro do celular, hoje você tem estúdios que nos anos 60, 70, era inimaginável uma qualidade dessa de som, né? Então, dentro dessa situação tensa que vive a sociedade, eu cheguei para o Oswaldo e falei, porque nós somos dois baladeiros, né? A gente faz baladas, né? E é sempre uma coisa buscando a emoção, né? Falei, Oswaldo, está na hora da gente fazer uma coisa bem emocionante. Porque para essa situação tensa que está aí, um pouco de emoção, acho que pode ajudar. De né? amor, né, Renato? Boas sensações, entendeu? Sim. Então a gente fez um show, a gente ainda, além de... Porque eu escrevi uma carta para o Oswaldo, dizendo que aquela para mim era, sabe, que a gente tinha que contar a emoção desse encontro. E aí o show ficou com esse nome, a emoção do encontro. E o Oswaldo montou o espetáculo. O Oswaldo, ele é um diretor, o Oswaldo tem uma prática muito boa nisso, ele consegue fazer coisas lindas. E o Oswaldo montou um musical, esse nosso show musical, entendeu? Então, e a gente atua numa região procurando tocar no coração das pessoas mesmo. Então, eu costumo dizer assim, que se você... As reações têm sido muito boas, né? Para mim, assim, você te sensibilizar, a gente sensibilizar o público, a ponto, assim, do cara sair na rua, os próximos 15 minutos, quando ele sair do teatro, ele vai olhar para o mundo de uma forma mais generosa, entendeu? Eu costumo dizer assim, o poste que está na rua, que está iluminando a rua, tem um trabalho de um artista que construiu aquilo, entendeu? Tem uma invenção que é a luz, né? O mundo é bonito, o mundo está cheio de coisas interessantes. Olhar com outros olhos. Para a gente poder olhar com outros olhos e para a gente saber que as opiniões variam, entendeu? Cada um tem sua opinião. Antigamente a gente não sabia o que o seu vizinho pensava, hoje você sabe, entendeu? E é assim mesmo, qual é o problema? Não tem problema nenhum, cada um pensa de um jeito, entendeu? Né, essa coisa você tem que tomar partido, né? O tempo todo você tendo que tomar partido, para mim, é a xepa dessa cultura analógica, entendeu? Então, eu acho que o nosso papel agora é sensibilizar, procurar sensibilizar o máximo possível. A opinião de cada um hoje
cada um tem a sua, entendeu? Então tudo bem, está tudo certo, né? E não esquecer nunca que eu penso assim, no dia que a gente fecha os olhos para ir embora desse momento aqui terráqueo, né? E a impressão que eu tenho é que você fecha os olhos, deve apagar tudo, aí olha, acaba o Sol, acaba a Via Láctea, acaba a Lua, acaba os oceanos, acaba tudo, entendeu? Então o ser humano é o universo, ele é muito poderoso, ele é muito poderoso. É uma máquina genial, entendeu? Então sensibilizar essa máquina é um serviço de utilidade pública muito interessante. E é isso que eu falei para o Oswaldo, Oswaldo, vamos fazer isso, entendeu? Porque não deu outro, entendeu? As pessoas realmente estão se sensibilizando com o nosso show. E eu quero que eu falei para o Oswaldo, vamos tocar esse trem até, sabe, até cumprir, que seja eterno enquanto dure. Já que você sempre encerra com Romaria, faz uma frase de Romaria, faz uma capela, só com uma frase de Romaria para a gente encerrar. Eu acho que a grande mensagem de Romaria é aquele que eu diz assim: sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Acho que cabe o Brasil todo nesse trecho da canção. E eu também, olha, muito obrigada. Obrigado, muito bom obrigada, demais. uma É honra nóis. te receber um refrão. Tá bom, um prazer. obrigado. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. E a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão. E eu te espero. Até lá. Tchau. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.